Malaquias 2, do 10 até o 13. Hoje o tema, como eu falei para vocês mais cedo, que eu tenho para esta mensagem é o Deus que não quer o seu povo misturado. O Deus que não quer o seu povo misturado. Malaquias 2, do 10 até o 13, diz o seguinte: Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e quem apresenta as ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Até aí, vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez diante de Ti, Pai. Obrigado por esta oportunidade, Pai. Obrigado porque nós podemos cantar, nós temos o fôlego de vida, Pai. A Tua palavra diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Portanto, estamos respirando e por isso somos gratos a Ti. As Tuas misericórdias se renovaram sobre nós esta manhã e por isso estamos aqui. Obrigado, Senhor. Deus, neste momento agora, pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo venha iluminar nossa mente, aquecer o nosso coração nessa noite fria, para que possamos, Senhor, compreender a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, fica conosco e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, rapidamente, para quem não tem nos acompanhado aqui, e também para talvez alguém que tenha perdido aí alguma das mensagens, eu vou contextualizar o que nós vimos rapidamente até aqui. Irmãos, a gente viu que o povo de Israel, no tempo do profeta Malaquias, estava vivendo uma situação um tanto quanto calamitosa. Nós vimos aqui que o povo ele voltou do exílio, estava esperando o cumprimento daquelas bênçãos e promessas que o Senhor tinha feito a eles. O povo voltou, já havia passado 100 anos desde a volta e nada daquilo que eles tinham pensado que iria acontecer, estava acontecendo. Então a nação estava passando por uma crise muito grande, econômica, financeira, a nação estava passando por uma crise social e sobretudo uma crise religiosa. Nós vimos aqui que o serviço do templo estava corrompido. Nós vimos que os sacerdotes tinham se desviado. Nós vimos que os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por guardar a lei do Senhor, não estavam mais ensinando a lei do Senhor. Nós vimos isso aqui semana passada. E o povo, então, também se corrompeu. O povo estava trazendo ofertas que eram indignas diante do Senhor. O povo estava trazendo ofertas impuras diante do Senhor. E os sacerdotes estavam aceitando aquelas ofertas. Então, tudo estava muito corrompido, tanto a sociedade em geral, sobretudo o serviço religioso do templo. Deus está agora trazendo, Deus fez aqui, a gente viu na semana passada, Deus fez uma severa advertência contra os sacerdotes. Nós vimos que Deus, ele disse que iria passar esterco no rosto dos sacerdotes. E Deus, fazendo isso, iria eliminá-los e junto com eles eliminar também a descendência deles. E agora Deus ele vai nos mostrar aqui algo também que estava acontecendo. Deus aqui ele vai nos dizer que a negligência do povo de Israel, e a negligência em especial dos sacerdotes em guardar e ensinar corretamente a lei do Senhor, conduziu a nação para uma situação que nós vimos aqui nesses versículos que lemos. E o que exatamente então estava acontecendo? Irmãos, Deus, ele, quando a gente olha para as Escrituras, Deus ele deseja ser cultuado e ele deseja ser adorado pelo seu povo. Mas, de acordo também com as Escrituras, ele deseja que isso ocorra por meio de verdadeiros crentes, por meio de pessoas que têm ali, e de fato, sejam seus filhos, e pessoas que estejam vivendo vidas santas, vidas separadas. E guarde isso aqui, pessoas que estejam vivendo vidas santas. E nós falamos aqui, não sei se vocês se lembram, sobre a mulher samaritana. Nós vimos aqui que Jesus, ele falou para aquela mulher que vem a hora, e esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Perceba, se Jesus está dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão, é porque há falsos adoradores. E há falsos adoradores que não adoram
em espírito e que não adoram em verdade. Às vezes tem aparência de ser um adorador, mas na verdade, no íntimo, em verdade e em espírito, não é aquilo que aparenta. Especificamente então aqui em Malaquias, o povo estava sendo desleal e o povo estava profanando a aliança do Senhor. De que forma o povo estava sendo desleal e profanando a aliança do Senhor? Nós vimos, no final do versículo 11, casando-se com a adoradora de Deus estranho. Casando-se com a adoradora de Deus estranho. Então a aliança do Senhor estava sendo profanada porque os homens de Israel estavam se casando com mulheres pagãs que adoravam outros deuses. Irmãos, por várias vezes no Antigo Testamento, nós vemos que a vida espiritual de Israel sendo corrompida por questões relacionadas a este fator. E era este fator, então, que funcionava como uma porta de entrada para a ruína. Irmãos, sempre que havia um declínio nos padrões moral e espiritual, era comum que houvesse no meio do povo aquilo que é chamado pela Escritura, ou aquilo que é chamado por nós aqui, estudantes da Bíblia, de casamento misto. O que era isso? Era algo que causava mistura entre ímpios, entre pagãos e entre o povo de Deus, o povo da aliança de Deus. E o Antigo Testamento, quando nós olhamos para ele, está repleto de exemplos ou ocasiões registradas em que os israelitas começaram a se casar com mulheres pagãs, com mulheres que adoravam a outros deuses. E o que então acontecia? Em vez dessas mulheres se converterem ao Deus de Israel, elas então levavam seus maridos a adorar falsos deuses. Qual é o exemplo mais gritante na Escritura que nós temos de uma mulher pagã que se casa com um homem do povo de Deus e que leva ele a adorar falsos deuses? Jezabel e rei Acabe. Aquela mulher pagã se casou com o rei, em vez dela se converter ao judaísmo, ela então introduziu o culto a Baal no meio do povo de Deus. Então sempre acontecia isso e o culto a Deus se tornava então algo sincrético, uma mistura de várias coisas diferentes. E essas mulheres então, que o povo de Israel estava se casando, que não eram tementes a Deus, adoravam outros deuses e seduziam os seus maridos para que adorassem os deuses delas. E os maridos então, no intuito talvez de agradar suas esposas, estavam ali frequentando também os cultos oferecidos aos deuses pagãos. Então veja, eles iam um dia no culto ao Deus pagão, no outro dia eles iam no santuário do Deus vivo. Olha que coisa paradoxal que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Então com isso, irmãos, as famílias padeciam. Imagine os filhos que eram criados neste lar. Os filhos ficavam divididos. Bom, eu adoro aqui ao Deus pagão ou eu adoro ao Deus de Israel? Imagina então como que funcionava, Então, dentro da mesma casa, duas crenças diferentes, duas práticas diferentes. Quando a gente olha para a Escritura, essa foi justamente uma das causas do cativeiro. O povo começou a se misturar, o povo começou a adorar deuses estranhos, começaram a haver casamentos mistos e Deus então trouxe o cativeiro. Por que isso é tão sério, irmãos? Nós falamos aqui lá no começo do ano, quando estávamos falando sobre as igrejas do Apocalipse, sobre algo que a Bíblia chama de doutrina de Balaão. Você se lembra, você que esteve aqui, da doutrina de Balaão? O que foi isso? Balaão foi um profeta contratado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel quando eles estavam peregrinando pelo deserto. Mas a Bíblia diz que ele não conseguia amaldiçoar. Ele amaldiçoava e Deus então revertia a maldição dele em bênção. Ele amaldiçoava, o Deus revertia a maldição em bênção. Até que ele diz o seguinte: olha, contra Israel não vale encantamento. Só que então esse homem, ele teve uma brilhante ideia. Bom, se eu não posso subjugar a força desse Deus, se este Deus ele é poderoso demais para qualquer tipo aqui de maldição, então se eu fizer de alguma forma onde eu vire esse próprio Deus contra o povo dele. E o que então ele deu o conselho para o rei fazer? Olha, coloque no meio deles as suas mulheres. Deixa eles lá, solta elas lá no meio deles. O que eles vão fazer? Eles vão se envolver com as suas mulheres e o Deus então não vai se agradar disso e o próprio Deus vai se encarregar de castigá-los. E foi isso exatamente que aconteceu. É isso que a Bíblia chama de doutrina de Balaão, onde é incluído aí o povo de Deus, ele começa a se misturar por meio de casamentos, então começa a haver toda a ruína e toda a destruição do povo de Deus. Então, irmãos,
Agora, mesmo depois de ter sido castigado pela idolatria, através do cativeiro, o povo estava fazendo tudo de novo. Mesmo depois de viver 70 anos de cativeiro, o povo estava se misturando de novo. E o povo estava aqui pior, os homens estavam abandonando as suas esposas, que eles já eram casados, e se casando com as mulheres pagãs. Eles não estavam simplesmente casando-se com as mulheres pagãs, mas eles estavam abandonando as suas esposas, o que a Bíblia chama, que nós vamos ver semana que vem, de mulher da mocidade, e estavam abandonando, se divorciando dessas esposas do povo de Deus e se casando com mulheres pagãs. Então veja como era sério a situação que estava acontecendo aqui no tempo de Malaquias. E Malaquias, então, vendo isso, inspirado pelo Senhor, ele começa fazendo uma pergunta. Ele diz o seguinte, lá no versículo 10 que nós vemos: olha, não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança dos nossos pais? Irmãos, Deus, Ele nos criou. Todos nós criados à imagem e semelhança de Deus e chamados para fazer parte do seu povo. Deus, Ele é o nosso Criador, nós já vimos isso aqui no começo do culto. E ao mesmo tempo, por meio de Jesus Cristo e da adoção que tivemos em Cristo Jesus, Ele é o nosso Pai. Então Deus, Ele é o nosso Criador e ao mesmo tempo Ele é o nosso Pai. E daí então vem a pergunta de Malaquias: se Deus é o nosso Criador, e mais do que isso, se Deus também é o nosso Pai, por que estamos sendo infiéis para com o nosso Deus, para com o nosso Pai, para com o nosso Criador, quebrando a aliança que Deus fez com os nossos pais? Esta aliança aqui, irmãos, que Malaquias menciona, é a aliança que o Senhor havia feito com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. No sentido de que o que Deus prometeu para Abraão? Que a descendência dele seria numerosa e que a descendência dele seria um povo exclusivo de Deus. Um povo separado por Deus e um povo separado para Deus. Então, na medida, irmãos, que este povo exclusivo, ele começa a se misturar com outros povos, esta aliança que Deus fez com eles estava sendo quebrada. Esta aliança dos patriarcas estava sendo quebrada. E Judá, é mencionado aqui, a tribo de Judá, que era a principal tribo de Israel, estava profanando o santuário do Senhor, casando-se com filha de Deus estrangeiro. E olhe que o que Deus vai chamar, Deus, ele diz que esta prática é uma abominação. Deus chama esta prática de abominação. Irmãos, nós não temos informações suficientes para saber como que era aqui, como se dava essa profanação. Mas talvez a gente pode inferir que essas mulheres pagãs estavam introduzindo práticas delas, as práticas religiosas delas, no culto a Deus dentro do santuário. E esta palavra, que é em hebraico, que é traduzida para nós aqui como abominação, ela é usada frequentemente em Deuteronômio. Você vai ver sempre esta palavra lá em Deuteronômio. E ela se refere a práticas idólatras, práticas religiosas idólatras. Mas também ela se refere à transgressão sexual. A gente não sabe qual é o contexto. Mas, como a gente conhece da história dos povos antigos, a gente vê que os cultos aos deuses pagãos, eles estavam intimamente relacionados com ali essa questão sexual, com a questão de libertinagem sexual. Então, pode ser que no meio do culto ao Senhor, elas estavam também introduzindo essas práticas pagãs, de forma que agora o culto a Deus estava sendo misturado com o culto pagão. Olha que coisa que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Irmãos, é importante a gente frisar que o Antigo Testamento ele não proibia casamentos interétnicos. O que é isso? Casamentos das pessoas de Israel com pessoas de outras nações. Mas, para que isso acontecesse, quem era de outra nação precisava obrigatoriamente ser ali convertido ao judaísmo e passar então a fazer parte do povo de Deus. Por exemplo, aqui no Antigo Testamento a gente vê Raabe, Ruth, a gente vê exemplos de mulheres que não eram do meio do povo de Deus, mas que se converteram ao Deus verdadeiro. Então o casamento que elas tiveram com homens de Deus, com homens judeus, estava então valendo. Deus, ele apenas proibia que o povo dele se casasse fora da fé. Deus proibia que o povo dele se casasse fora da fé. E qual é a consequência disso, irmãos? Está lá no versículo 12: o Senhor iria eliminar o homem que praticasse tal coisa. Da mesma forma, então, que Deus iria eliminar os sacerdotes, Deus agora vai eliminar também do meio do povo quem fazia tal coisa. Deus vai eliminar aqueles que estavam profanando o seu santuário.
Irmãos, no versículo 13, o final, o último que nós lemos, algo muito curioso é nos mostrado. Algo no mínimo curioso aqui nos é mostrado. Vamos pensar que apenas neste momento que Deus estava fazendo uma advertência aos homens de Israel. Vamos pensar apenas nestes homens aqui, porque você sabe que o culto, principalmente a parte mais restrita do templo ali, ela era frequentada apenas pelos homens. Havia o pátio das mulheres, mas o interior ali somente podiam ser frequentados por homens judeus. Então veja, o que estava acontecendo com esses homens? Pense. Nós vimos tudo até aqui. Eles estavam trazendo ofertas imundas ao Senhor. Eles estavam trazendo ofertas impuras ao Senhor. Eles tinham o altar do Senhor, eles tinham o culto ao Senhor como desprezível. Eles estavam dando ao Senhor apenas aquilo que estava sobrando. Agora, então, mais uma informação é adicionada. Eles estavam se divorciando das suas mulheres para se casarem com outras mulheres adoradoras de deuses estrangeiros. E agora, diante disso, diante de toda essa vida que eles estavam levando, eles estavam vindo ao culto do Senhor, trazendo as suas ofertas. E o que eles faziam quando eles estavam fazendo isso? Eles choravam copiosamente. A Bíblia diz que eles cobriam o altar do Senhor com lágrimas, choros e gemidos. Eles cobriam o altar do Senhor com lágrimas, choros e gemidos. Mas, irmãos, diante da vida prática que eles levavam, o Senhor não aceitava a oferta. O Senhor não aceitava a oferta não somente porque a oferta era impura, mas o Senhor não aceitava a oferta também por conta da vida prática que eles estavam levando. E mais, não é que o Senhor não aceitava, a Bíblia diz que o Senhor nem olhava para a oferta que eles estavam trazendo. Irmãos, já pensou a respeito disso? De Deus, Ele simplesmente nem olhar para a oferta? De Deus, talvez, imagine isso, nós às vezes cantamos aqui, Deus ele está de costas, nem olhando para o que nós fazemos. Nós estamos orando, Deus está de costas, nem olhando. Nós estamos trazendo as nossas ofertas, Deus está de costas, Deus não está nem olhando. Imagine, isso era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Era exatamente isso que estava acontecendo. Irmãos, então, dito isto, eu gostaria de rapidamente trazer duas apenas aplicações práticas para a nossa vida, para trazer para nós. E a primeira delas, irmãos, que eu posso inferir aqui deste texto, é que Deus ele não se comove com performances. Deus ele não se comove com performances. Irmão, se você observou o versículo 13, de nada adianta exteriormente se derramar diante de Deus. De nada adianta fazer, chorar, levantar as mãos, adorar. De nada adianta esta performance, irmãos, se interiormente e na prática da nossa vida cotidiana nós estamos longe do Senhor. Então, de nada adianta, irmãos, Deus ele conhece o íntimo do nosso coração. Deus conhece o íntimo das nossas emoções. Deus nos conhece, Deus nos formou, Ele sabe tudo a nosso respeito. Então, irmãos, práticas exteriores não comovem a Deus. Eu tive o desgosto de ver isso. Eu tinha uma relação próxima com alguém e eu admirava muito essa pessoa. E exteriormente, quando você via aquilo, a pessoa orava, a pessoa levantava a sua voz, a pessoa chorava no louvor. Foi agora recente, da outra igreja onde eu vi. E depois, irmãos, coisas vieram à tona que essa pessoa praticava, coisa assim de envergonhar, coisa de dizer, meu Deus. E ali a gente pensando e olhando aquilo e falava, nossa, essa pessoa é de Deus, este é um homem de Deus. E quando depois vieram as coisas à tona, a gente viu que não era nada disso. Então, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, irmãos, se a nossa vida não está de acordo com aquilo que Deus determina, Deus não aceita a nossa adoração, Deus não aceita a nossa oferta. Lembra que eu falei para vocês que Deus ele está preocupado com pessoas e não com ofertas. Deus está preocupado com a nossa vida, não com aquilo que podemos oferecer para Ele. Deus nos quer por inteiro. Deus ele nos quer por inteiro. E Deus não se comove com performances externas. Irmãos, em segundo lugar, que é a principal tema hoje desta mensagem, é que Deus ele não quer o seu povo misturado. Deus ele não quer o seu povo misturado. Irmãos, e aqui a gente poderia sim falar talvez de casamento, já que Malaquias está falando sobre isso. Mas eu não quero agora, neste momento, tratar a respeito disso. Não é essa a minha intenção. Mas só para não deixar batido, para a gente fazer como
é muito conhecido hoje, vamos fazer um spin-off, né? Deus, ele continua, irmãos, não aceitando a união por meio do casamento entre um crente e um descrente. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 6,14 diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Portanto, irmãos, Deus, ele continua não aceitando isso. Deus, ele quer um povo dentro da sua aliança, um povo que se case, que esteja tendo relações, um povo ali que tenha um convívio, convívio aí marital dentro da mesma fé. Então, irmãos, só para vocês sabem, futuramente, já para deixar se alguma coisa do tipo acontecer, vocês sabem exatamente o que esperar do pastor de vocês enquanto eu estiver aqui. Nós não podemos aprovar um casamento entre um homem e uma mulher que sejam de fés diferentes. Isso daí está fora da Bíblia, está fora da palavra do Senhor. Cada um é livre para fazer aquilo que bem entender. Mas a Bíblia, ela não permite que nós abençoemos algo que Deus, ele não abençoa. Tá? Então, só para... Não é o tema hoje da nossa mensagem, mas somente queria deixar isso claro para vocês aqui, este texto de 2 Coríntios 6,14, porque é exatamente isso que Malaquias está dizendo. Então não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero voltar aqui, lá no início da mensagem. Irmãos, Deus quer para os seus adoradores pessoas que vivem vidas santas. Deus quer para os seus adoradores pessoas que vivem vidas santas. E o que é ser santo? Ser santo, literalmente, é ser separado. Da mesma forma, irmãos, que Deus, ele escolheu o seu povo para ser separado. Deus, ele escolheu um povo para ser diferente de todas as nações da terra. Deus também escolheu um povo hoje para ser santo. Deus também escolheu um povo hoje para ser separado. Deus também escolheu um povo hoje para ser diferente. Você vai se lembrar aquele texto que talvez você já conheça de cor, de 1 Pedro: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, irmãos, nos chamou para sermos diferentes. Deus nos chamou para sermos diferentes. Irmãos, o crente, ele precisa ser diferente. O que Jesus disse lá no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra. E se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como vai ser restaurado este sabor? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra. Nós apontamos para Cristo. Nós carregamos algo que é muito maior do que nós. Nós carregamos a luz de Cristo. Então o crente, irmãos, ele precisa pensar diferente. O crente precisa viver diferente. O crente precisa portar-se diferente, falar diferente, vestir-se diferente. O crente precisa ser diferente. E, infelizmente, irmãos, nós vivemos dias em que a igreja, e eu digo igreja com letra maiúscula, tá? Todas as igrejas, a noiva do Cordeiro, que os crentes, eles não são diferentes dos descrentes, não é isso? Cada dia que vai passando, a gente vai, eu digo a gente evangélico, vai sendo envergonhado aí de que eles vão enfiando Deus no meio de tanta história que vai surgindo, A gente tem visto aí na mídia: eu estou na igreja, depois da igreja, vou para... Então a igreja vem sendo enfiada no meio de tanta coisa. Por quê? Porque o crente, ele já não vive mais, não se porta mais como crente, ele vive de uma forma igual ao mundo. E sabe, eu estava pensando nisso, quer ver algo que é exterior, mas que revela aquilo que é interior? Eu estava pensando sobre isso, Não sei se vocês já observaram. As igrejas hoje, que são grandes, que são bem-sucedidas em número de membros, não tem mais cara de igreja. Vocês já repararam isso? Que as igrejas hoje grandes, igrejas que são bem-sucedidas, não têm mais cara de igreja, não tem mais aparência de igreja. São galpões, são muito bonitos, muito bem ornamentados, mas são galpões, como de qualquer outra grande empresa. E muitas vezes eles estão localizados aí em locais comerciais, locais cercados aí de grandes empresas. Se a gente anda lá por Londrina, a gente começa a ver isso, Já tem várias igrejas muito grandes lá, mas todas elas parecendo ali galpões comerciais. E é por isso, irmãos, que eu, particularmente, eu gosto tanto aqui da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja que tem cara de igreja. A gente entra, a gente vê que é uma igreja. Tem cara de igreja, tem jeito de igreja. Isso basta? Claro que não, isso não basta. Precisa ser igreja. Mas eu acho que é importante ter cara de igreja, parecer igreja, mostrar que de fato e de verdade é uma igreja.
E Martin Lloyd Jones, não sei se vocês já ouviram falar dele, que foi o grande pregador do século passado, do século XX. Martin Lloyd Jones, ele dizia que a igreja ela precisa ser completamente diferente do mundo. Martin Lloyd Jones ele escreveu: a história do Evangelho consiste no fato de que, quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. Martin Lloyd Jones ele dizia e alertava que a igreja ela não deve competir com o mundo, oferecendo entretenimento ou imitando a cultura secular. Irmãos, este homem escreveu isso por volta de 1950, mais ou menos. Quase 80 anos atrás, ele dizia que a igreja não deveria oferecer entretenimento ou imitar a cultura secular. E nós estamos falando disso aqui todas as vezes. O que hoje muito tem se oferecido aos crentes é entretenimento. Entretenimento. A mensagem cristã, irmãos, ela baseia-se na centralidade de Cristo e da cruz. A mensagem do Evangelho se baseia na centralidade de Cristo e da cruz. E ele dizia ainda que o maior problema das igrejas é se tornarem grandes demais e se tornarem aí parecidas demais com o mundo, em vez de priorizarem a pureza na doutrina e na vida. E veja, irmãos, eu creio que quando a igreja vive um padrão de vida radicalmente transformado pelo Evangelho e focado em valores não terrenos, mas em valores celestiais, a igreja ela vai despertar curiosidade. E quando eu digo igreja, estou falando de nós somos a igreja. Nós vamos despertar curiosidade, o interesse, talvez até o ódio inicial do mundo, mas aquilo vai acabar atraindo os corações que estão sedentos pela verdade. Na nossa vida, irmãos, é a mesma coisa. Se nós nos portarmos de maneira diferente, nós vamos atrair curiosidade. Se nós não nos misturarmos, se nós não fizermos, porque aquele que faz o que todo mundo faz, não atrai nada, né? Mas aquele que pratica algo diferente, você pode ter certeza que vai haver ali curiosidade, né? Nós vamos ter a oportunidade de sinalizar Cristo àqueles que estão ao nosso redor. Quando nós temos essa oportunidade, irmãos, imagine que a nossa vida é o nosso testemunho. Nós somos a carta aberta que as pessoas leem. Então não adianta de nada, imagina se nós vivemos uma vida parecida com todos, tudo que todo mundo faz no trabalho, aquelas coisas que a gente sabe que acontece quando muita gente se mistura, nós fazemos igual. No trabalho, na faculdade, na escola, em qualquer lugar, nós fazemos igual. Imagine, como que a gente vai conseguir chamar alguém, por exemplo, a vir à igreja? Como que vamos conseguir pregar o Evangelho de Cristo se a nossa vida não está de acordo com aquilo que estamos falando? Mas quando nós somos diferentes, as pessoas muitas vezes estão cansadas, irmãos, de viver essas vidas aí, porque a gente já falou, o pecado cansa, mas elas estão procurando sinalização. Elas estão procurando aí algo para ver. E é nós que vamos sinalizar. Às vezes as pessoas não vão chegar até nós na igreja, mas cada um de nós onde você vai, eu não posso ir. Onde você tem acesso, eu não tenho. E assim, cada um de nós na sua vida cotidiana. E onde nós estivermos, então, nós levamos a mensagem de Cristo. Isso vai atrair curiosidade. Imagine quando a gente vê casamentos aqui dos nossos irmãos durando, quanto tempo as pessoas vão olhar, nossa, mas o que acontece? Porque nós somos bons, é porque nós fazemos, nossas famílias são tão boas assim? De forma nenhuma. É porque Cristo está em nós. É porque nós seguimos a verdade de Cristo. E isso vai atrair a curiosidade das pessoas. Isso vai atrair a curiosidade das pessoas e nós vamos ter a oportunidade de levar a mensagem do Evangelho. Texto também que eu creio que você conhece até de cor, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, e por que Deus ele não quer que nós nos misturemos com o mundo? Porque nós lemos aqui no começo, o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Ele habita em nós, ele mora em nós, nós somos a morada dele. E ele tem ciúme de nós, ele anseia por nós, ele anseia por comunhão, ele quer estar nessa comunhão conosco. E é por isso que Deus ele não aceita ânimo dobre, é por isso que Deus não aceita coração dividido. Deus aceita coração contrito e quebrantado, mas Deus não aceita coração dividido. Irmãos, se nós fôssemos traduzir isso aqui numa frase, eu fiquei pensando, confesso que é um pouco cretino, não é lá grande coisa não, mas eu fiquei pensando. E a vontade de Deus talvez seja resumida naquela frase que talvez quantas vezes nós
não ouvimos, né? Tesouro. Não se misture com essa gentalha. A Bíblia diz aqui em Malaquias que nós somos o tesouro particular do Senhor. Nós somos o tesouro particular do Senhor. E Deus não quer o seu tesouro misturado. Deus não quer o seu tesouro no meio ali de porcaria. Deus não quer o seu tesouro no meio de lixo que este mundo nos oferece. Então, irmãos, que você saia daqui com esta certeza. O Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus tem ciúme de você. E o Espírito Santo de Deus te quer totalmente para Ele. E que neste momento que o seu coração possa, uma semente possa ter sido plantada no seu coração, para que você viva a sua vida de forma integral para o nosso Senhor e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.